Senhor presidente, eu vou realmente solicitar que se agregue o tempo de liderança, conforme havíamos conversado, senhor presidente. E antes de entrar até na questão da orientação, senhor presidente, quero destacar uma preocupação nossa do Cidadania e pedir, por favor, a atenção dos senhores líderes do conjunto de parlamentares desta Casa. Nós não temos faltado o Parlamento Nacional, a Câmara dos Deputados, a todos os desafios para nós criarmos condições para um correto enfrentamento da pandemia e da crise econômica a ela aduzida. Portanto, senhor presidente, nós votamos aquilo que foi, todos nós sabemos, medidas várias de natureza institucional, revogar a lei de ouro, segregar o orçamento. Nós votamos medidas que vão no sentido de dar ao Executivo condições para enfrentar a crise. Mas de todas as medidas, uma especialmente foi cara a todos nós, que era exatamente o auxílio emergencial, a renda básica emergencial, que a proposta original, todos sabíamos, era de R$200, evoluímos para R$600 e fizemos uma série de adequações para que realmente os desprovidos, os informais, pudessem ter um momento de socorro. Dito isso, senhor presidente, nós vimos uma grande distância entre aquilo que decidiu o parlamento e aquilo que se colocou em prática. Morosidade na sanção da medida já saltou aos olhos. Depois, o fato de unicamente delegar à Caixa Econômica Federal restringiu o acesso, dificultou. A Caixa poderia ter usado contas já em vigor, contas que estavam no cadastro único, e a Caixa solicitou que todos estabelecessem uma nova conta, causando muitas vezes confusão, as filas intermináveis. Mas, particularmente, senhor presidente, nós queremos chamar a atenção para 2 pontos em que o Executivo foi além, frustrou aquilo que era a deliberação do parlamento, foi adiante. Menciono, senhor presidente, 2 dispositivos da Portaria 351, de 7 de abril, do Ministério de Cidadania, que efetivamente se choca com aquilo que foi a decisão do parlamento. Menciono, em primeiro lugar, o artigo 2º da lei por nós aprovada, definia que durante o período de 3 meses seria concedido o auxílio de R$600 ao trabalhador sem emprego formal ativo. Olha o que vem a portaria e deturpa isso. Ela passa a exigir, vou ler exatamente o que ela estabelece, que exige que o trabalhador não tenha nenhum vínculo ativo ou renda nos últimos 3 meses anteriores. Olha, senhores deputados, nós dissemos o seguinte: aquele que não tem um vínculo deve merecer o auxílio. E vem à disposição da portaria e estabelece um corte, limita, impede, dizendo que teria que ter sem nenhum vínculo nos meses anteriores. Joga ao léu os desempregados recentes, os desempregados do período da pandemia. E nós estabelecemos, senhor presidente, o auxílio uniparental, aquilo que a mulher chefe de família, e particularmente no caso daquela família em que ela tem um deficiente, um portador de necessidades especiais. Está explícito que ela deveria ali acumular esse benefício. O que vem a portaria e diz, a mesma portaria, ela estabelece um dispositivo em que diz que fica extinto esse auxílio à mãe do deficiente, quando o deficiente tiver mais de 18 anos de idade. Deficiente, senhoras e senhores, ele tem um limite, tenha que idade for. Nós não estabelecemos esse limite, mas a portaria fixou esse limite. Tirou, assim, milhares de pessoas do auxílio determinado por esse parlamento. Foi além. Frustrou a determinação do Legislativo. O nosso PDL 222. Eu quero pedir aos senhores líderes que possam nos apoiar na urgência, para que seja votado e se restitua a vontade do parlamento, senhor presidente. Como nós aí corroboramos, os recursos não têm chegado às empresas, apresentamos anteontem 2 requerimentos de informações, 2 indicações,
para poder agilizar também o auxílio às empresas. Uma distância muito grande entre o que o parlamento delibera e aquilo que o governo tem efetivado. Com relação à emenda, não, senhor presidente.